Está começando o Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida na cidade, uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, com a AllTV. O Sintonia Urbana vai ao vivo todas as sextas-feiras na AllTV a partir das 14 horas. Transportes alternativos, um modal clássico ou modal clássico. Qual o melhor para uma grande cidade como São Paulo? O uso da bicicleta é possível em São Paulo? Para discutir esse assunto, eu convidei o Reginaldo Paiva, que é engenheiro e que dirigiu durante muito tempo a Comissão de Bicicletas da Associação Nacional dos Transportes Públicos, e a arquiteta Regina Monteiro, que é do grupo Defenda São Paulo. Mas antes da gente começar com o assunto, boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Regina. Boa tarde. Eu quero passar um vídeo para mostrar como foi que Amsterdã virou hoje um modelo um exemplo de como a bicicleta pode ser usada fora apenas de algo para esporte, usada mesmo como transporte para as pessoas trabalharem. E como era Amsterdã e como ficou. Vamos ver esse vídeo inicialmente. Mayor of Amsterdam in the late 1950s said, in 30 years' time, no one's going to be riding a bike in Amsterdam. You know, the car is the future. The businessmen, political parties were all for it, so the cars completely overwhelmed the city in the 1960s. You know, where we're standing, there were cars parked absolutely everywhere. You barely see a parked car from where I'm standing right now at all. What a lot of people don't know, we've been where you've been. You know, where cars were everything. You know, cars were progress. And they try to build highways through the downtown area, you know, and a lot of kids got killed in traffic. And halfway to the 70s, people here said no more. It was too much. So they rose up and they made a change for the better because it was just unacceptable. This is a special spot in Amsterdam. It is right at the edge of the city center. Behind the camera, you see the narrow streets of the city center, and right behind me, you see a wider profile. This street had been widened, and the idea was in the 1970s to make this street so wide that it would connect to a circular route around the city center that was placed here, 6 lanes of cars, so that all the city center could be easily reached by car. But the people in Amsterdam, they realized what should happen, what has to happen to make this a 6-lane car street. Then you have to break down houses over there and even further and fill in parts of the canals. So many people were opposed this plan. In 1972, early 1972, it was in the city council. This part of the plan was rejected, and that in the end was sort of the end of the old traffic plan for the city. So many people realized, oh, this thing with everyone owning a car in this city, it's not working. They're loud, they're polluting, they're noisy, there's just no room for them all. And they're dangerous, so that the tide began to turn. In the inner canal rings of Amsterdam, like where we are here, there's a lot of shared space in terms of pedestrians, cars, bicycles, mopeds. It's very easy, it works. The cars aren't driving so fast, and the bikes aren't even going that fast either. So everyone takes turns, everyone is nice and civilized about it. On the main arterial roads, it's a different story. The cars are driving much faster, and so there's off-street cycle paths, which range between 6 and 8 feet in width, and the cyclists then have a straight shot to wherever they're going, and they're protected because they're on a raised cycle path. The whole system is built for utilitarian cyclists, for grandmas, for little kids, for mamas and papas, for executives, for whoever's riding their bike. And you're riding on simple bikes, you're not going fast. And people show a lot of respect, especially if you're riding with kids. Here we are at the busiest bicycle junction in Amsterdam, and actually it's also a very busy car junction, and underneath we have the metro line. If you start counting now how many cyclists are crossing this junction, you have high numbers. And then the bikes have to stop because the cars are coming. And these cars, you have
You think, oh, there's many, many more cars than you have bicycles, but it's not true. There's way more cyclists going here in only 30 seconds than cars are crossing in the other direction in 1.5 minutes. So there you see the big advantage of cycling for a city is that you have way higher capacity of people if they go by bike than if they go by car. People do anticipate better than any other place you'll see because it's so busy, crowded in a small space. People have a sixth sense for what's going on around them. They have a very good spatial awareness. In general, you see cyclists, they can fit in a small space, but they need their space as well to balance. The bicyclists in Amsterdam are capable cyclists. If things are not clear, they negotiate. It's very interesting to see, but the best way to see it is to experience it yourself. You have signals, you don't see them. Amsterdam cyclists don't stick their arms out. They don't do this to go right. You don't see that kind of thing. They make a subtle little gesture. I'm going right, I'm going left. And everybody understands that and people adjust and they spend so much time on a bike, it's no big deal if somebody bumps their handlebar against your hip or something like that. You don't get scared. You say, excuse me. I'm sure an intersection like this would be considered extremely dangerous in the US because it's uncontrolled. There are no stop signs and no traffic signals here. At first glance, this does look like chaos, but in the end it all works. Everyone does what they're supposed to do. Actually, when you see something not working here, it's, I would say 9 out of 10 times it's because it's a tourist on a bike. On streets where there are no traffic lights, you're really much more in touch with all the other cyclists on the road and with the drivers as well. People look at each other in your eyes, you make your hand signals. You're much more in touch with humanity on your bike than I think anywhere else in the world. For an outsider to come in and see what the Dutch are doing creates a very weird, warped perception about what it takes to become a cycle city. When I first came here, the very first thing I did, before I'd even arranged housing, before I'd bought groceries, before I'd bought breakfast, I went and bought a cheap second-hand piece of crap bicycle. And I just jumped in because I wanted to see what it was like to ride a bike here. And no, it wasn't a shock, but it was a surprise. And I have to say, even after years of being a bike racer and riding in the peloton and rubbing elbows with everybody, it was very strange to be on an upright bike in street clothes, riding through the streets of Groningen up north, elbow to elbow with regular people, going to work, going to school with their kids, with their groceries, whatever, and just seamlessly flowing through the world on bicycles. I lived in the Bay Area for about 6 years, and in Berkeley and Oakland, and used my hybrid commuter bike for nearly everything. But my household had 2 cars for 2 people, and here we have 3 bikes for 2 people and no cars. When I first arrived in Amsterdam 11 years ago, one morning I was on my way to school. I came through the Rijksmuseum tunnel over there. And when I came out and I got to this intersection, there were so many cyclists that I thought I need to count. But I counted 927 cyclists passing through this one little tiny space in 20 minutes. And that was enough for me. After that, when Dutch people would ask me, why did you leave America? And I said, because I saw 927 cyclists in 20 minutes. Of course, the Dutch all scratched their head thinking, what the hell's that? What's the big deal there? One theme throughout my book is discusses the reputation of Amsterdam cyclists. They have a current reputation as being anarchistic and causing chaos. These guys were supposed to let that tram pass by. They were supposed to yield to the tram, but they didn't. But there was, what, 5 of them, so power in numbers. But yeah, on this street in particular, there was calls of how anarchistic and chaotic the cyclists were in the 1920s, 1950s, 1970s, right up to the present day. There's 2 sides of the I guess, amazing things you see people doing in Amsterdam on a bike thing. For one, these people have grown up on bicycles. They've been on their parents' bikes since they're babies, and they've been riding every day of their life probably, so they're very good bike riders. And second, it's just human nature. People do what they're going to do. People drive cars, talking on phones, carrying stuff, tending to their screaming kids in the back seat, and they're going to do exactly the same thing on bikes here. The big difference is when a bike rider makes a mistake and rams into something, he probably only hurts himself.
and nobody else. And when a motorist does it, they take out a store or a sidewalk full of people. It's not that necessarily that kind of bike culture where people are very aware of that they have a culture. Abroad, a bike culture is usually a subculture. It's an acknowledgement of subculture, as in you stand out because not many people do it. Here, it's so ingrained, it's so part of everyday life, that if you tell a Dutch person like, oh, you have such a nice bike culture, like, what do you mean? Because a Dutch person will think of bike culture as something subcultural, as in, well, you have a bike culture when you're on a fixie or on a BMX or something like that. So it's kind of strange contradiction. It's something so normal, so ingrained into everyday life that nobody treats it as something special. It's just the way life is. Riding with my kids once or twice every day is probably the highlight of the day. It's really fun. My kids have been riding on bikes since they're maybe a month old. First in a box bike, and then later sitting in the handlebars or behind the handlebars on my own bike. And they see how it all works, and they learn how the flow works and where to go, when to go left, when to go right, how the traffic signals work, and how the whole interaction and system works. So now Pascal, at almost 5, is a perfectly competent little city cyclist. Isto é Amsterdã, uma cidade que não tem 1/4 da população de São Paulo. Reginaldo, Regina, primeiro você, Reginaldo, é possível numa cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, não falando na região metropolitana, você ter a bicicleta como um meio de transporte usual para as pessoas que vão trabalhar? Você acha essa possibilidade? Quer dizer, que tenha um peso significativo no transporte público da cidade? Veja, Zé Márcio, nós estamos trabalhando aqui em São Paulo agora, nesses dias, nós estamos fazendo todo um tratamento viário na zona leste de São Paulo, num lugar chamado Jardim Helena, que já virou um case assim, nacional e internacional de uso de bicicletas. Na verdade, a gente descobriu o Jardim Helena na pesquisa Origem e Destino de 2007, quando apareceu um crescimento entre 97 e 2007, nas pesquisas, um crescimento de mais de 100% de uso de bicicletas na pesquisa aldeia. Na região metropolitana. Um crescimento de quase 100% ou mais. Mas o lugar onde mais se registrou viagens de bicicleta foi exatamente ali na zona leste de São Paulo, e em particular nesse bairro de Jardim Helena. A gente andou fazendo umas manipulações com os números lá da região. Por exemplo, nós constatamos lá um índice de, se não me falha a memória, 1.100 viagens por quilômetro quadrado naquele bairro. Ou seja, é um Amsterdãzinho, né? Não tem a visibilidade de Amsterdã, mas é como se fosse um Amsterdãzinho lá. Agora, o tratamento que a gente está fazendo lá é uma coisa muito mais complicada, porque aqui no Brasil a dependência automobilística nossa é muito mais acentuada do que na Europa, principalmente na Europa, né? Ou seja, essa história da gente praticamente deixar quase 50% do viário disponível para estacionamento de graça das pessoas é uma excentricidade que só se explica por essa dependência automobilística que a gente tem, né? E aí é quando começa a discussão de fazer aquilo que no plano de mobilidade se reivindica, que é o uso equitativo do espaço público. A primeira pergunta que vem é a seguinte: como é que a gente inclui a bicicleta no espaço público? Não tem mais espaço, quer dizer, todo o espaço está ocupado pelo automóvel, né? Mesmo o ônibus tem pouca presença nas vias e tal. Quer dizer, então o que a gente está fazendo em Jardim Helena? Como é um bairro tranquilo, é um bairro bem típico de subúrbio, né, de São Paulo, das grandes capitais, né, essa, mais ou menos aquela configuração,
Nós estamos fazendo um trabalho que é o seguinte, nós estamos fazendo uma revisão das calçadas, aumentando a largura das calçadas, e a nossa intenção é fazer um compartilhamento da calçada entre pedestres e ciclistas. Que eu acho mais fácil da gente implantar uma política desse tipo do que começar a discutir o compartilhamento com os veículos na pista. Né? Você acredita que é possível numa cidade de São Paulo você ter a bicicleta não para uso esportivo, para uso de transporte, para as pessoas deixarem o carro, deixarem o ônibus, deixarem até a moto? Então, isso na verdade já existia, né? Sempre existiu aquele que vai trabalhar com a bicicleta e infelizmente a prefeitura nunca quis ver essas bicicletas na rua. Né? Sempre vedando, mostrando que assim, eu não vendo se acontecer alguma desgraça, algum desastre, eu não sou culpada. O louco é aquele que pegou a sua bicicleta e foi trabalhar com a bicicleta. Tanto é que todos os acidentes, infelizmente, que a gente tem visto, era tudo de trabalhador, gente que saía daqui para ir para lá para trabalhar. Então, quer dizer, agora, não conheci essa experiência que ele está contando, que o Reginaldo está contando, é ótimo, né? Porque você está dentro do poder público, valorizando, de alguma forma, trazendo propostas para compartilhar o espaço público com os usuários da bicicleta para trabalho. E eles sempre existiram. Como que a prefeitura trata isso é que é o mais importante. Porque, infelizmente, a CET fingia que não existia. Para eles era melhor não enxergar, fingir que não existe, para, se acontecer alguma coisa, não ser levado em consideração. Ô, Reginaldo, tem uns números, alguns números. Hoje, quantas viagens diárias são realizadas em São Paulo de bicicleta a trabalho? Olha, eu tenho mais presente os números da região metropolitana. Da região metropolitana. Na pesquisa OD, apareceram 305 mil viagens de bicicleta na região metropolitana. Nós aí no cicloativismo, a gente duvida sinceramente desses números, com razões muito claras, né? Ou seja, a estrutura da pesquisa OD em São Paulo, ela foi montada pelo metrô lá nos anos 70, né? Nos anos 60, para estruturar a rede básica do metrô. Então, se você olhar, por exemplo, as zonas da OD, na área central, que era onde o metrô pretendia se instalar, as zonas são bem pequenininhas e elas vão aumentando à medida que você vai andando para a periferia da região metropolitana. Você chega em Mogi das Cruzes, por exemplo, existe uma zona de OD lá que é praticamente quase todo o município. Né? Por mais que os técnicos me garantam que nestes lugares onde a zona é muito grande, você usa técnicas para balizar as pesquisas que você faz naquela região, né? Como a bicicleta no conjunto das viagens da região metropolitana é menos de 1%, né? 1% do total das viagens. Do total, né? Das viagens. Você está trabalhando com um número, o pessoal fala assim, não, o erro é 5%, mas está trabalhando com viagens que é 1% do total. Ou seja, eu erro de 5% e 1%, quer dizer, bom, não quero muito brigar com os técnicos, mas, por exemplo, a gente sabe de regiões onde tem bicicletas, a gente tem o nosso ver, se você for lá, você vê esse monte de ciclistas na rua, você vai na pesquisa OD, tem 0 viagens naquela região. Ou seja, mas isso à parte, quer dizer, se a gente descontar... É a metodologia equivocada, né? Não é nem... Mas se você descontar isso, quer dizer, usando os números oficiais, que seriam os 305 mil viagens, um amigo nosso lá, o Carlos Paiva, ele fez uma análise de crescimento a partir das várias pesquisas feitas, e ele dizia o seguinte, se a tendência continuar, isso foi um trabalho que ele fez para a gente lá na NTP, se a tendência de crescimento se mantiver, em 2011 nós teríamos em São Paulo 600 mil viagens de bicicletas dia. Né? Tem que enxergar. E eu comecei a usar esse número, né? É uma técnica que eu aprendi com o Adriano Branco, que ele diz o seguinte, eu chuto o número sabendo que o número está chutado dentro de um certo critério técnico. Uhum. E se alguém tiver, não, Adriano, você errou e o número na verdade é esse, eu corrijo. Né?
Nunca ninguém desmentiu esses 600 mil que a gente estimou para 2011. Agora, qual seria, Regina, olhando o que você conhece fora, inclusive que o Movimento Defenda São Paulo trabalhou nisso, então, qual seria hoje o potencial para uma cidade como São Paulo de viagens de bicicleta para trabalho? Uma porcentagem dentro do modal, por exemplo, 5% é um número? Então, eu acho esse 1%, como ele disse, eu acho que é um número muito louco, porque até tem, acho que já tem uns 5, 6 anos, né? E realmente há um incentivo, até por conta dessas bicicletas aí colocadas a princípio para lazer, né? E que o pessoal está usando para estudar e para trabalhar, numa porcentagem pequena, mas com certeza a grande saída vai ser a bicicleta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sei o que você pensa, mas assim, essa proposta de compartilhar a calçada é super interessante, porque em outros lugares do mundo você não pode. Eles te jogam para a rua, nem que seja para compartilhar com ônibus e com automóvel. É muito difícil você ver na calçada, inclusive tem multas, né? A bicicleta não pode ir para a calçada. Então, aqui, eu mesma, eu adoro andar de bicicleta, mas eu morro de medo de ir para a rua. Você só vê, ontem mesmo a gente viu, aliás foi hoje de manhã, 2 motoristas que um fechou o outro, eles se mataram, um matou o outro, ficou lá no Jaguaré, um estendido no chão. Imagina se você... Agora também é complicado para o pedestre, né? O pedestre não está acostumado com aquela bicicleta, então fica complicado. Mas eu acho que partindo do poder público, essa coisa de você fomentar e começar a criar, né, esse desejo do pessoal realmente para a rua de bicicleta, eu não tenho dúvida. Apesar de ser lazer, eu sei que tem muitas críticas, é muito interessante ver a Paulista de domingo. Tem uma série de críticas técnicas, de segurança, óbvio, mas você vê que o desejo existe. E é com isso que eu acho que o poder público tem que trabalhar, com o desejo da população querer ir para a rua de bicicleta. Não, mas aí tem um problema mais de fundo aí, Zé Márcio, que é o seguinte: os lugares onde as pessoas usam bicicletas hoje como instrumento de trabalho são, pela ordem, assim, em termos de volume, é na zona leste de São Paulo, ali na região de Itaim, Jardim Helena, essa região toda, na região sul, ali na região de Grajaú, Parelheiros, e na zona norte, ali na região de Jaçanã, Vila Maria, tudo mais. Quer dizer, os programas que a Macena começou a incentivar, né, nessa gestão atual da prefeitura, foi exatamente começar a trabalhar nessas 3 regiões. Já se está trabalhando na região de Jardim Helena, também em Parelheiros, e também vai começar agora ali na região de Vila Maria, Jaçanã. Né? A meta da gente, essa questão de meta, por exemplo, isso é uma coisa muito difícil da gente hoje usar, metas aqui em São Paulo, porque há um desconhecimento absoluto de como são as viagens em São Paulo, de onde para onde, né? De onde as pessoas vão, para onde as pessoas vão. Perfeito, é isso, né? para tudo, né? Esse não tem, pra esses dados modal. não existem. Quando a gente começou, por exemplo, a fazer bicicletagens nas estações da Zona Leste de São Paulo, da CPTM, o primeiro problema que eu fiz é o seguinte: que tamanho de bicicletário a gente faz? Para que capacidade? Eu chutei um número a partir da experiência de Mauá, que a gente já conhecia. Eu falei, bom, vamos supor que a meta, quer dizer, vamos adotar que a gente faça um bicicletário capaz de pegar 2% dos embarques no trem. Ou seja, se a estimativa de que essa estação vai atrair tantos embarques dia, vamos trabalhar para que 2% desses embarques é de gente que vem de bicicleta para a estação. Quebramos a cara na Zona Leste, né? Porque a gente fez isso para Jardim Helena, fizemos um bicicletário com 256 vagas, ele está super lotado. Bacana. Às 8 horas da manhã ele já está lotado. Quem chega depois das 8 amarra a bicicleta nas árvores, nas garagens, nos postos em torno do bicicletário. Já tem um número de quantos? Não, e a demanda reprimida a gente não sabe qual é. Porque o pessoal começa a perceber o seguinte: quem pega o trem depois das 8, muito provavelmente ele já nem vai de bicicleta,
porque ele sabe que não vai ter onde guardar, né? E a diferença entre essa e, por exemplo, o caso lá de Amsterdã, é que o pessoal, a bicicleta no Brasil é cara em relação à renda das pessoas, né? Em Amsterdã as pessoas têm 3 bicicletas, e se você for ver, a bicicleta lá é baratíssima, né? Aqui não. A briga atual, por exemplo, do pessoal da Bradib e da Braciclo, essa, não sei se você tem visto, mas é a desoneração do veículo. Incidem mais impostos na bicicleta no Brasil hoje do que no carro. Sim. Quer dizer, a bicicleta é mais onerada do que o carro. Então a bicicleta acaba sendo muito cara para um público que não tem uma renda tão alta, né? Então ele tem um ciúme muito grande da bicicleta dele. Ele não gosta muito de amarrar a bicicleta no poste, né? Porque ele nunca sabe se na volta ela está lá. E se ele não estiver lá, ele vai ficar caro para ele. Por exemplo, quando teve aquele acidente com aquele empresário em Pinheiros, aquela morte, certo, né? Eu vi uma entrevista do pessoal da Abramet, Associação dos Médicos de Trânsito, ele falando uma coisa que eu falei, pô, esse pessoal nunca foi na periferia conversar com os ciclistas, né? Porque ele diz o seguinte, que, entre outras coisas, comentando o acidente do médico, ele disse, não, as pessoas têm que, além de ter uma bicicleta segura, um veículo seguro, com boa manutenção, a pessoa tem que usar um tênis adequado, capacete e roupa adequada. Para uma bicicleta, isso aí, se o ciclista fazer isso aí, ele vai ter que gastar 2 vezes o preço da bicicleta em equipamentos. Não vai fazer isso. Eles não fazem, não é? Tanto que, pô, eu levei a Globo uma vez, lá na Zona Leste, para eles filmarem, né? E eu fui avisando daqui até lá para a repórter o seguinte, não vai ter ninguém usando capacete. Você viu no Amsterdã, eu não vi nenhum de capacete. Eu fiquei prestando atenção aqui. Ninguém de capacete. Nem joelheira, nem cotoveleira. Crianças, nem as crianças na bicicleta estão com capacetezinho. Mas ela não conseguiu entender o que eu estava dizendo. Todos os ciclistas que ela parou ali no Assis Ribeiro, ela perguntava para o cara, por que você está sem capacete? Olhando na cara do ciclista, eu tinha sempre a impressão seguinte, se ela perguntasse para ele assim, você fala aramaico fluentemente, a reação dele seria a mesma. Ele não entendia a pergunta. Né? Por exemplo, essa história de capacete, de todo um equipamento para usar a bicicleta, é uma coisa da classe média dos Jardins. Muito ligado para a questão de lei federal? Há uma exigência legal. Não tem. Não tem exigência de usar capacete? Não é. Tinha essa informação. Não é. Então, é bizantino essa discussão, por exemplo, né? Que eu acho que é muito mais sério essa discussão da segurança do veículo brasileiro, né? Que é o tema preferido do nosso amigo Arthur Alcorta, né? Da segurança do veículo, ou seja, da técnica, do pessoal de manutenção, o pessoal descuida muito, quer dizer, registra-se acidentes. Por exemplo, qual a causa real dos acidentes de ciclistas em São Paulo? Eu não conheço ninguém que saiba. Uma vez eu fiz na MTP uma discussão sobre isso, o pessoal da CET usa os dados do IML. Porque os dados da Polícia Civil não são confiáveis. Eles dizem, olha, num ano uma delegacia fornece um dado, no ano seguinte não fornece. A outra que não tinha fornecido, fornece. Aí os dados começam a ficar inconsistentes. Eles preferiram não usar. Então eles só usam os dados do IML. Agora, os dados de acidentes fatais de ciclista não te dá nenhuma visão de por que realmente acontecem acidentes com ciclista no Brasil. Quer dizer, o que é devido à má qualidade do veículo, ao processo que a gente chama de pedal defensivo, ou seja, quanto é imperícia do ciclista e quanto é problema causado pelos motoristas e os outros
compartilhadores do... Isso aqui é um problema, Regina. Eu falo com algumas pessoas que dizem que gostariam de usar a bicicleta. Umas... medo como eu. E elas têm medo, exatamente porque elas não têm espaço nas ruas. Elas se sentem agredidas, atrapalhando. Esse talvez seja o maior problema ou não, para que você haja mais uso da bicicleta. Ou seja, a pessoa tem medo. Porque o ônibus já briga com o carro já briga com a moto já briga com o ônibus, eles ficam brigando entre si no espaço. E ninguém gosta da bicicleta. Agora, eu acho que primeiro, não sei se é muito simples essa minha explicação, mas essa é a primeira coisa que eu sinto é que o motorista, qualquer que seja ele, ou motociclista, ele não está pronto para enxergar a bicicleta. Ele não vê, eles não prestam. Você pode ver, quando você está dirigindo, eu já sou mais apavorada, eu já vejo bicicleta, cachorro, gato, gente, criança que vai correr. Então a mulher geralmente é um pouco mais cuidadosa. Mas os ônibus, todos os últimos acidentes que eu vi, você vê que aquele campo de visão, o ciclista ousa passar do lado de um automóvel, de um veículo grande, onde ele sabe que é o campo de visão não visto pelo motor e vai lá brigar com o cara. Aquele último que ficou esmagadinho ali entre o ônibus e o caminhão. Como é que o cara entra ali? E o motorista do ônibus que bagaçou o cara lá, ele também não estava enxergando, porque está fora do espelho dele. Fora isso, nós não estamos acostumados a enxergar. A gente está mais preocupado hoje com a moto que vem assim, que antes também nós não nos preocupávamos quando dirigia, e agora a gente deve ter essa preocupação. Agora, o ciclista também tá ousado, hein? Fala a verdade. Os meninos estão à noite que vêm, eles vêm bi, quando você não sabe onde vem o bi, todo mundo com o vidro fechado com medo na rua, e o cara vem fazendo sinal, sabe, apitando com apito, com o que ele pode, e vem naquele pau. Eu peguei tava de capacete, deve ser, como você diz, da classe média, mas ele vinha lá numa vula ali na Henrique Schaumann, que eu não sei nem como ele... Eu falei, não quero nem ver que esse vai ser, porque ele vinha à direita, tudo bem, mas ninguém enxerga aquele negócio à noite. Então eu acho que são as duas coisas. Agora, Reginaldo, antes da gente prosseguir, tem algumas expressões que eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de entender nessa conversa, tecnicamente. Primeiro, o seguinte, se fala em ciclovia e ciclofaixa. Qual é a definição de cada uma dessas coisas? Depois, o que você chama via compartilhada e via segregada. E a ciclorrota, como ele bem disse, que não existe, mas já tem pintadinha na rua. Veja, o Código de Trânsito brasileiro, ele nasceu de um equívoco, na minha opinião. Ele foi o Código Rodoviário adaptado. Enxertado por coisas. Modificar o Código Rodoviário. E aí a bicicleta e o pedestre, eles entraram no código meio na contramão, meio forçando a barra, né? E não tem nada muito detalhado para esses, o que se chama de modos alternativos, né? No código, por exemplo, ele define o que é ciclovia e o que é ciclofaixa, né? A ciclovia como sendo um viário segregado do trânsito, do tráfego, das outras faixas de tráfego, exclusivo para a bicicleta, fora, digamos assim, da rua, né? A ciclofaixa é uma demarcação que você faz na própria faixa de rolamento dos carros, né? Você, às vezes, põe uns tachões e faz uma demarcação com cores e tal, isso é uma ciclofaixa. E você compartilha, não é? Teoricamente não deveria ser compartilhado, porque se você bota os tachões, está dizendo o seguinte, olha, isso daqui é, digamos assim, preferencialmente para ciclistas. Isso. Mas nada impede que o cara invada ali, né? Se o carro quiser entrar, ele só passa por cima dos tachões e entra. Uma moto, idem, né? Quer dizer, eles normalmente não fazem isso, porque como eles estão em maior velocidade e é um veículo muito mais pesado, ele sabe que se ele invadir aquela ciclofaixa, ele está botando o ciclista em risco. E, teoricamente, vamos supor que todos sejam assassinos ao volante, né? O cara preferiria realmente não ter um acidente provocado por ele, ferindo ou matando alguém. E tráfego compartilhado seria isso, ou seja, a bicicleta circula no meio dos veículos, dos outros veículos, aí isso é tráfego compartilhado. Se for, por exemplo, numa calçada, é tráfego compartilhado com pedestres. Se for na rua, com os outros veículos. Ciclorrota é um termo que começou a ser usado agora recentemente, só que ele não existe legalmente,
ele não tem uma definição. Por exemplo, o pessoal de Curitiba, quando fala em ciclorrota, eles falam de uma forma, com um conceito mais ou menos diferente do que se fala em São Paulo, né? No meu entendimento, ciclorrota é aquilo que o termo diz, é uma rota por onde passam ciclistas. Ou seja, deste ponto A até este ponto B é uma ciclorrota, né? Ou seja, no meu conceito, a ciclorrota pode incluir um trecho de ciclovia, um trecho de ciclofaixa, um trecho de tráfego compartilhado, né? Agora, Reginaldo, você que tem uma boa experiência, depois a Regina eu quero falar também, vocês conhecem, tem cidades brasileiras hoje onde a bicicleta é um veículo alternativo, de bom uso e com uso de qualidade, digamos assim, ou seja, o ciclista tem espaço, é respeitado, as viagens são muitas, tem algumas cidades que a gente pode, cidades grandes, né? Não estou falando em cidades em pequenas, ilhas onde não entra carro. Usando assim aquela técnica do Jack Stripador, eu diria o seguinte, por partes, né? A zona leste de São Paulo, por exemplo, já existe uma tradição muito longa, né, de uso da bicicleta lá como um veículo de transporte. Já há muito tempo se faz. Quando teve o congresso da NTP em Maceió, em 2006, né, eu fui convidado para fazer uma palestra lá e eu fiz uma brincadeira, né, que acabou virando até uma piada aí no meio do pessoal do cicloativismo, porque eu abri a minha palestra dizendo o seguinte, que em homenagem aos nossos anfitriões lá no Nordeste, eu queria lembrar que os migrantes nordestinos vieram para São Paulo para ensinar os paulistas a fazer duas coisas, comida japonesa e andar de bicicleta. Porque realmente a prática de usar a bicicleta como veículo de transporte em São Paulo começou com os migrantes nordestinos na Zona Leste. Tá? E a maneira como eles usam a bicicleta é muito daquilo que eles trouxeram do Nordeste, né? O Arthur, para mais uma vez voltar a citar o meu amigo, ele acha, inclusive, que muitos dos acidentes que registrados na Zona Leste com nordestinos é devido ao cara usar a bicicleta no trânsito de São Paulo da maneira como ele usava no Nordeste. Na cidade dele. Né? E aí ele se estrepa porque aqui a realidade é muito mais complicada, né? Isto marca uma outra coisa que é o seguinte, quando eu fico meio assustado com os exemplos europeus, não sei das contas, é o seguinte, dentro do Brasil, a maneira de pedalar, às vezes dentro de São Paulo, é diferente conforme a região que você pega. Por exemplo, a tradição nordestina na Zona Leste é daquele tipo, sandália havaiana, sem capacete, com um bonezinho, roupa de trabalho. Com as duas mãos ocupadas, só aqui no joelho, né? Não, tem até um caso famoso de um cara que anda com um tambor de gás na cabeça ali na região de São Miguel, né? Já virou folclore, está aí, né, inclusive disponível no YouTube e tudo mais. Quando você chega na região dos Jardins, é outro. Aquilo que a gente chama do bike fashion, né? A pessoa tem uma roupa toda incrementada, um capacete. À noite o negocinho brilhando. Mas aí é mais lazer, né? Esporte, né? Não, mesmo o pessoal que usa aqui, eles são mais cuidadosos nisso. Por exemplo, uma das coisas que os franceses insistem muito, que eu inclusive lá em Sorocaba propus, que é um tema de segurança que eles colocam sempre, que é o seguinte, eles lá chamam de ver e ser visto. Ou seja, transforma a sua bicicleta e você numa árvore de Natal, cheio de luzes, coisas refletivas, apareça no trânsito, porque a bicicleta é um veículo invisível, principalmente à noite, é invisível. Quer dizer, um cara de uma bicicleta com roupa preta à noite, sem luzes na bicicleta, ele está invisível. Existe um registro trágico de um atropelamento na rodovia das Colinas, que na verdade provocou todo um trabalho excelente que eles fizeram lá na região, com ciclistas e pedestres na rodovia. Eles disseram que à noite a patrulha circulando por ali, o pessoal, viram alguma coisa na beira da estrada, foram ver um ciclista morto. E ele estava de roupa preta e uma bicicleta sem nenhuma sinalização. Ele diz, olha, provavelmente quem atropelou nem percebeu que atropelou o cara.
Você citou Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que parece que vai bem nesse campo, né? Santos vai bem. também. Santos, a Baixada Santista em geral, principalmente Santos, né? Por exemplo, aquele tratamento que o pessoal fez ali na ligação do Guarujá com o Santos, também deve estar na Street Films aí já também, né? Porque aquela balsa do Guarujá, quando chega em Santos... É só bicicleta, né? É uma coisa assustadora, quer dizer, a quantidade de ciclistas aqui. Agora, você acompanhou bem a experiência de colocar essas bicicletas na rua para alugar e tal, mas já o uso é grande para trabalhos. O trabalho que eu digo para pessoas irem para a escola e tal, essas bicicletas que estão sendo colocadas à disposição aí? Então, na verdade, é sempre bom lembrar que foi sempre em cima de muita resistência dos órgãos de trânsito, porque aquela coisa, como ele mesmo disse, é para ser visto e para ver, né? Então, a prefeitura era a primeira que não queria nem saber que estava vendo e estava sendo visto. Então, foi uma briga muito grande. Então, colocar essas estações na rua para tirar a vaga de um carro já foi complicado. Fazer com que as pessoas pensem assim já é muito complicado. E aí, não é um modelo, o pessoal fala, quer fazer igual a França ou igual a Espanha, que o pessoal já faz compartilhamento de bicicleta. Não é igual, é outra história. Foi um modelo específico para São Paulo, para as pessoas entenderem que a bicicleta já está aí, como é que o poder público e as pessoas, tanto o motorista como o pedestre, como o usuário da bicicleta, vai estar usando. E impressionante como o uso de quem vai trabalhar chegou a ser 20% nos primeiros meses de uso. Pequenos percursos, óbvio, porque só estava no centro, eram só 100 estações no primeiro ano, mas era interessante porque eles têm um chip, né, onde eles sabem, dentro de cada estação, eles sabem de onde saiu aquele número de bicicleta e como chega. Isso foi uma exigência da prefeitura, da gente, para saber da onde aonde os caras iam. E como você tem um perfil, né, da pessoa, quando ele se cadastra, você dá para acompanhar se quiser, né? Então, isso é importante. Agora, para lazer, óbvio que foi muito maior, mas em um número muito grande para estudantes. Para estudantes. Agora, você falou uma coisa, Regina, isso que eu queria ver com você, Reginaldo. Quer dizer, a bicicleta não é um transporte para longa distância, né? Máximo 10 quilômetros, ou isso se calcula, de 5 a 10? Olha, em 2007 a gente fez uma pesquisa, na verdade foi anterior. Quando a gente fez o bicicletário de Mauá, que foi aquela explosão, inclusive está no Street Film, se você entrar no site do Street Film, bicicletário de Mauá, que é um site de Nova York, aquela repórter esteve aqui no Brasil. Ela veio aqui para ir a Mauá filmar a experiência de Mauá. Né? Porque Mauá foi uma experiência assim, que fez, no Street Film ele é chamado de o maior bicicletário das Américas. Né? E a gente, então, quando deu esse resultado assustador lá em Mauá, a gente fez uma pesquisa e eu plotei todos os usuários do bicicletário no município de Mauá e fiz círculos em volta da estação de 1, 2, 3, 4 quilômetros. E aí eu percebi uma coisa que eu achei que tinha, como diz o velho ditado, tinha descoberto a América. Né? Ou seja, os ciclistas apareciam entre 3 e 6 quilômetros. Há muito poucos até 2 quilômetros e quase ninguém além de 6. Né? Eu falei, poxa, a bicicleta é um veículo de bairro para 6 quilômetros. Né? Até 2 quilômetros o pessoal continua indo a pé. Né? E aí eu comecei a usar esse dado dos 6 quilômetros como se fosse assim, uma genial descoberta que eu tinha feito. De repente eu descobri que todo mundo já sabia isso no mundo inteiro. Quer dizer, eu tinha descoberto o óbvio. Né? Quando eu fui ler, por exemplo, o plano de Chicago, eu vi que Chicago usa 8 quilômetros como área de ação da bicicleta. Na Austrália eles usam 10, aí eu já acho um exagero. Então, por exemplo, se você pegar estas viagens que a gente não tem esse dado, ou seja, de onde para onde vão os ciclistas que hoje em São Paulo usam a bicicleta como um veículo de transporte, eu suponho que esteja dentro dessa faixa de 6 quilômetros. Tanto que a política que a gente está desenvolvendo hoje na prefeitura é, primeiro, priorizar o acesso intermodal. Ou seja,
garantir mais segurança nos deslocamentos que o pessoal faz em bairros, Para pegar o ônibus, pegar o metrô e o para trem. chegar até uma estação de trem, de metrô ou de ônibus. E por ruas onde tem uma convivência mais complicada com ônibus e com veículos pesados. Tá? Quer dizer, esse está sendo o plano que a gente está montando para incentivar o uso de bicicletas na cidade, aqui em São Paulo, para motivo trabalho, escola, enfim. Agora, precisa ampliar, então, os bicicletários, né? Que as Exatamente. pessoas, porque as viagens em São Paulo, normalmente, são superiores a 6 Exatamente. quilômetros de um Com modo certeza. geral, não é isso? Os ônibus tem alguma proposta para os ônibus absorverem o pessoal com a bicicleta? Olha, eu não gosto muito disso, nem dessa história do cara entrar no trem, metrô, com a bicicleta, Trem, metrô, acho que não tem jeito. Né? porque, não, inclusive a Globo agora resolveu arrumar uma briga com a superlotação dos trens e tudo mais, né? Ou seja, Bicicleta é que não cabe mesmo, né? o dado que eles estão dando, eu acho impossível. Estão falando em 12 pessoas por metro quadrado. Não dá para... Nós tivemos uma experiência outro dia. Fizemos um risco no chão de 1 por 1 e tentamos botar 12 pessoas lá. Não cabe. Eu não sei de onde saiu esse número. Saiu da NTP, hein? 12 pessoas por metro quadrado. Que não seja 12, que seja 6 ou 7 pessoas por metro quadrado. Uma lotação dessas aqui, um cara não consegue entrar com bicicleta. Algumas pessoas usam essas bicicletas dobráveis, que ela fica pequenininha, dobrada. Mas quem usa sabe, por exemplo, o seguinte, ele evita a hora pico. Então isso que eu ia Porque falar. na hora pico ele não consegue entrar. Então ele deixa passar, eu conheço um rapaz da Calói, o Daniel, que usa uma bicicleta dobrável naquela linha do Pinheiros ali, na linha 9. Ele falou, não, eu sempre uso um pouco depois da hora pico, que aí já está mais vaziozinho e ele entra fácil com a bicicleta. Sabe? Então, eu acho que é mais prático a gente trabalhar com bicicletários junto das estações e dos terminais de ônibus do que... Eu acho que é meio uma briga meio perdida. Entre uma bicicleta e mais 3 pessoas entrando no transporte público, é melhor entrar mais 3 pessoas do que a bicicleta de uma pessoa. Agora, Reginaldo, essa questão exatamente dos bicicletários, há planos de bicicletários? Você está falando alguns, você falou assim, Jardim Helena, é uma curiosidade. Uma coisa é o seguinte, quer dizer, da nossa briga na CPTM, que começou na verdade, em 86, não, 83, lá em Jandira, foi o primeiro bicicletário que a gente fez, e na época saiu aí pela mídia toda nacional como sendo o primeiro bicicletário integrado do Brasil, aquela coisa toda. Quer dizer, de lá para cá, na CPTM, a gente já consolidou a opinião de que toda estação deva ter um bicicletário. Quer dizer, isso está norma na CPTM, né? No metrô, eu não sei se isso está assim, né? E os terminais de ônibus, parece que eles agora também estão sempre prevendo. Só que aí a gente tem que ter um cuidado, que é a experiência na CPTM, inclusive, tem algumas coisas muito ruins, que é o seguinte, eu costumo dividir a viagem integrada em dois conceitos, que eu chamo de viagem de origem de bicicleta e viagem de destino de bicicleta. Viagem de origem é aquela que o cara sai da casa dele para ir até a estação. Nesse trajeto, geralmente ele usa a bicicleta dele, pessoal. Na outra ponta da viagem, quando ele sai do trem e vai andar mais 500 metros, 1 quilômetro até o local do trabalho, ele precisaria de uma outra bicicleta. Evidentemente, a demanda nesta outra ponta é menor do que na origem. Porque, normalmente, ele não está muito longe do destino de viagem dele e ele perde muito tempo se ele tiver que sair dali, pegar uma bicicleta, deixar num estacionamento e mais um pedacinho caminhar até o destino de viagem dele. Então, a CPTM, na Zona Leste, por exemplo, todo bicicletário que a gente implantou na Zona Leste lotou no dia da inauguração, praticamente. Naquelas estações onde o cara chega de trem para ir para o emprego, por exemplo, ao longo da linha 9,
ali do Pinheiros, os bicicletários que a gente fez estão quase todos vazios, porque não tem usuário. A não ser que a gente trabalhasse com essas bicicletas compartilhadas. Desde que tenha um estacionamento próximo do lugar para onde ele vai. Porque ele pegar na porta da estação a bicicleta, depois de deixar a bicicleta, ter que andar mais 3 quadras a pé, aí não vai. Não vai. Ele vai a pé o trajeto todo. Quer dizer, esta política das viagens de destino de bicicleta ainda não tem conceito firmado. São Paulo é diferente de tudo, né? Porque Amsterdã, perto de São Paulo, é a Vila Helena, não é? O pessoal que está ali andando no centro expandido da própria cidade de Amsterdã é a Vila Helena. Então, são outros números. Se o pessoal sair da Vila Helena e já está vindo... No Japão, por exemplo, eles têm o cara tem 2 bicicletas. Uma na estação que ele pega perto da casa dele e outra na estação de onde ele vai sair para ir. Mas ele também tem onde, na empresa, naturalmente, colocar a bicicleta. Né? Aqui já existe algum, por exemplo, o Santander, acho que é o Santander, que fica aqui Marginal? Perto da Juscelino. Ah, sei. Na sede deles, no estacionamento, eles criaram praticamente um clube. Né? Um bicicletário com um clube, que o cara chega, deixa, toma banho, tem os armários. Porque ali eles estão bem perto de uma Exatamente. estação da CPTM, né? Não, mas o pessoal chega de bicicleta. Ah, chega de bicicleta. Ele deixa a bicicleta no bicicletário, toma banho, até troca de nível de roupa. Executivo, né? É nível executivo. Toma banho, troca de roupa e sobe. Seu paletó e gravata. Agora, uma questão que a Regina colocou, que é a última pergunta para você, é o seguinte. Há uma resistência ou há um desconhecimento das autoridades. Né? Não há muito esforço, de um modo geral, não sei caso específico, que você citou, você, Reginaldo, que é um cicloativista, que trabalhou aqui, trabalha agora em outro lugar e tal, mas não há o pessoal que pensa trânsito, de um modo geral, não pensa a bicicleta, não. Fala a verdade, só tem 2 mudança. Reginaldo na prefeitura. Não. Está havendo uma mudança significativa, tá que é o seguinte, os subprefeitos, com este programa dos 400 quilômetros, eles... É um programa da atual administração de ter 400 quilômetros. 400 quilômetros de vias cicláveis. Aí são ciclovia, ciclofaixa, compartilhada. Tudo, né? Está incluído 400 quilômetros, seria todo esse conjunto. Na medida em que você tem esse plano e você arruma recursos para que a pessoa implante, muitos subprefeitos estão empolgados com essa ideia, né? Eles estão interessadíssimos em fazer, como é que faz. Né? Porque o grande problema que tinha, por exemplo, o plano de Chicago, se você for ver, ele é muito claro nisso. Ou seja, para cada ação que ele propõe, ele dá a possível fonte de recursos para você aplicar. Aqui, a gente não se preocupa muito com isso. Né? De onde sai o dinheiro? Quem paga a conta? Né? Que é a discussão mal resolvida até hoje da questão da tarifa zero. Quem paga a conta? Se você decidir quem paga a conta, você pode até pagar para o cara usar o transporte coletivo. Não é de dar de graça, não. Olha, eu pago se você usar. Né? Desde que você desde que você equacione como é que o cara... Por exemplo, os americanos têm um programa lá, se não me engano, o pessoal lá de informática aí, eles têm um programa que eles chamam de pagar para não estacionar. Se você desistir de ir de carro para a empresa, eles te dão uma coisa de $100 por mês para você deixar de usar o carro. Ou seja, eles estão pagando para você usar o transporte coletivo, no fundo, né? Tá certo. Olha, infelizmente chegamos ao fim. Sintonia Urbana volta na próxima sexta-feira, sempre às 14 horas. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Regina. E até a próxima vez. Boa tarde.